a nossa oração. Hoje nós cantamos um louvor que diz: eu quero ser, Senhor, um vaso na mão do oleiro. Meus irmãos, nós precisamos considerar os louvores que nós cantamos como oração. Como é um vaso na mão do oleiro? O vaso ele não tem vontade. A palavra de Deus diz assim: pode o vaso dizer para o oleiro: eu quero ser feito dessa forma ou da outra forma? Não, o vaso ele é feito de acordo com a vontade do oleiro. E a palavra de Deus diz que Ele é o oleiro e nós somos os vasos. Né? E quando o oleiro quebra o vaso e faz de novo, diferente. Né? A nossa vida ela é feita de acordo com a vontade de Deus. Se nós oramos ao Senhor e dizemos que nós queremos ser vasos nas mãos do Senhor, nós precisamos nos entregar como vaso. Dizer: Senhor, faz na minha vida aquilo que te aprove, aquilo que te agrada. Né? Essa é a nossa oração. Né? Nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos ser, né, como Deus quer que nós sejamos. É isso que nós queremos, para a glória do Senhor. Amém. Nós vamos, de pé como estamos, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o final desse capítulo. Amém, irmão? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Sim, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Senhor, nós somos necessitados de ouvir a Tua voz. Orando no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, Paulo, quando escreveu essa palavra, ele entendia que o povo ali da Tessalônica, eles estavam necessitados de consolo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele encerra esse capítulo da carta dizendo a respeito disso: consolai-vos uns aos outros. Hoje, no momento que nós vivemos, nós precisamos de consolo. Estamos passando por uma pandemia. Quantos perderam entes queridos? Até mesmo na família. Na minha família nós perdemos uma pessoa querida. Outros estão internados por essa pandemia. Quantos perderam um amigo, um parente, um colega de trabalho, alguém que muitas vezes era o seu apoio, era o seu braço direito? Quantos perderam? E necessitam de consolo. Nós precisamos de consolo. Nós precisamos ser consolados. E nós glorificamos a Deus, porque nós que somos servos do Senhor, nós temos um Consolador. O Senhor Jesus disse que deixaria
o Consolador. Nós temos o Espírito Santo que nos consola e que nos conforta. Por isso nós glorificamos a Deus. Nós passamos por essas lutas, muitas vezes por um momento de tristeza, nós passamos. Mas a verdade é que o Espírito Santo tem nos consolado. Porque nós temos esperança em Deus. É o Espírito Santo que coloca essa esperança no nosso coração. E Paulo, quando ele inicia aqui essa parte do texto, ele diz a respeito de pessoas que perderam seus entes queridos. Para que, Paulo diz dessa forma, não quero que sejais ignorantes, ou seja, que não tenhais conhecimento do que vai acontecer com as pessoas que dormem. Porque a palavra diz que aqueles que morrem no Senhor Jesus, eles não morrem, eles dormem. Glória a Deus. É a experiência lá do centurião, ou de Cornélio, é isso? Quando ele chama o Senhor, porque a sua filha estava doente, à morte. Então o Senhor Jesus, quando está caminhando para lá, ou melhor, nem Cornélio, nem o centurião, Jairo, não é isso? Às vezes a memória falha. Jairo. E Jesus caminhando para lá diz, não precisa ir porque a menina já morreu. E o Senhor Jesus diz, ela não morre, mas ela está dormindo. Ela não morreu, ela está dormindo. Aqueles que morrem no Senhor Jesus, eles estão dormindo, aguardando o momento da ressurreição. O momento em que o Senhor Jesus voltará nos ares a encontrar a sua igreja. Mas as pessoas ali na igreja de Tessalônica, muitos não tinham esse entendimento. Havia ali um grupo que pregava que as pessoas não ressuscitariam. Eles até aceitavam e acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus. Eles criam no Jesus ressurreto. O Jesus que estava vivo, operando no meio deles. Muitos criam assim, mas não criam na ressurreição dos santos, daqueles que morreram no Senhor Jesus. E começavam a disseminar essa doutrina dentro da igreja. E quando as pessoas perdiam ali um ente querido, um parente, as pessoas começavam a se desesperar, porque faltava essa esperança de um dia ressuscitar com o Senhor. E Paulo escreve justamente nesse ponto. Eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não sei se os irmãos já perceberam a diferença entre um velório daquele que serve a Deus e a diferença de um velório daquele que não serve a Deus. O ambiente de desesperança na vida daqueles que ficaram. O momento de tristeza na vida daqueles que ficaram. Porque não tem esperança de um dia rever aquele ente querido novamente. Mas nós, como servos de Deus, nós entendemos que um dia nós ressuscitaremos e encontraremos com essas pessoas novamente. Porque assim como o Senhor Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esse é o nosso consolo. Quando nós perdemos alguém, o Espírito Santo consola o nosso coração. Porque nós temos esperança que um dia encontraremos. Um dia estaremos juntos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Meus irmãos, quando Paulo escreveu isso aqui, Paulo está dizendo que ele não escreveu isso da cabeça dele. Paulo não imaginou isso aqui, Paulo não criou, não inventou essas coisas para escrever aqui. Ele está dizendo, eu estou dizendo pela palavra do Senhor. Você crê na palavra do Senhor? Você crê na palavra de Deus? Então você tem que crer que nós ressuscitaremos. Aqueles que já dormem com o Senhor ressuscitarão para encontrar com o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Um dia nós encontraremos com todos aqueles que já partiram, né, que estão com o Senhor, nós encontraremos com Ele novamente. Não importa se Ele cria na tribulação ou não, isso é indiferente. Né? Esse texto é um texto escatológico, está falando lá do final, das coisas que acontecerão. Né? Mas Paulo, ele não está dizendo aqui a respeito da tribulação. Como você crê a respeito da tribulação? Você é pré-tribulacionista? Acha que a igreja não vai passar pela tribulação? Ou você é pós-tribulacionista? A igreja passa pela tribulação e no final da tribulação o Senhor vem, né, para salvar a sua igreja daquela tribulação. O que você crê? Não importa. O que importa é que um dia o Senhor Jesus virá. Se é antes ou depois, ou se é no meio, isso não importa. Isso não faz diferença. E se o Senhor Jesus vier agora para você? E se o Senhor Jesus te chamar individualmente? Nenhuma das pessoas da igreja estão passando pela grande tribulação. Embora nós estejamos sendo atribulados, mas não a grande tribulação. Mas o Senhor Jesus te chamar agora, como vai estar a sua vida? Isso não importa. Não importa no que você crê. O plano de Deus vai se cumprir. Você crendo ou não, você querendo ou não, o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Um dia o Senhor vai te chamar, seja hoje ou amanhã, ou seja no arrebatamento da igreja, Deus vai chamar cada um de nós. E aquilo que nós cremos, isso não tem valor para Deus. A única coisa que tem valor para Deus é se você tem fé no Senhor Jesus. Se a sua fé é uma fé genuína. Se a sua fé é uma fé que gera resultados. Isso tem valor para Deus. Agora, essa questão de tribulação, se é antes ou se é depois, isso não importa. Você precisa estar preparado para esse dia. Lá no livro de Amós, o profeta diz dessa forma: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. O profeta não estava dizendo para aqueles que estavam longe do Senhor. O profeta estava dizendo para Israel. Hoje, a igreja, ela é chamada de Israel de Deus. Hoje, por Deus, nós somos considerados também como Israel. Nós somos enxertados ali. E agora esta é a palavra do Senhor para a nossa vida. Prepara-te, meu irmão, para encontrares com o Senhor teu Deus. Porque esse encontro não depende de nós querermos ir ou não. Hoje, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nós podemos desmarcar. Eu não vou poder ir nesse encontro. Às vezes você foi convidado para um almoço na casa do irmão e fala: eu não posso ir. Você foi convidado para um casamento e você pode desmarcar, fala: não vou poder ir. Mas nesse encontro que Deus marcou com o homem, esse você não pode deixar de ir. Querendo você ou não querendo, Deus vai te chamar ao encontro dele. E quando você chegar ali, como vai estar a sua vida? O conselho do profeta Amós: prepara-te, meu irmão, para encontrares com o Senhor teu Deus. Esse é o conselho do Espírito Santo nas nossas vidas, que quando nós chegarmos naquele encontro, nós cheguemos preparados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto aqui se refere aos santos. E santo é aquele que foi santificado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Nós não temos condição de nos santificarmos a nós mesmos. A palavra de Deus diz que sujar, nós sujamos a nós mesmos. Mas nos lavar e nos purificar, nós somos purificados por Deus. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos santifica. E o texto foi escrito para aqueles que foram santificados pelo sangue do Senhor Jesus. Para que eles pudessem ter esperança. Então todas as tribulações que nós passamos hoje, nós passamos com alegria, porque nós sabemos que a glória que está preparada para nós há de ser muito maior que as tribulações. É nisso que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se nós passamos pelas tribulações alegres e confortados,
é porque o Espírito Santo tem nos consolado. A palavra nos fala que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E isso dá margem a interpretações teológicas, dizendo que haverá diversas ressurreições. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que morreram sem Cristo ressuscitarão depois. Mas não é isso que Paulo está se referindo. A ordem que Paulo está se referindo é a respeito dos que ficarem vivos. Nós, os que ficarmos vivos, nós não encontraremos com o Senhor Jesus antes daqueles que já partiram, daqueles que dormem. Mas a palavra fala que eles ressuscitarão primeiro e nós encontraremos juntos com o Senhor. Então aqueles nossos parentes, aqueles queridos que já partiram, que estão dormindo com o Senhor, nós nos encontraremos e juntos iremos ao encontro do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós nos encontraremos com Ele. O que nos conforta e o que nos consola é saber que um dia nós estaremos com o Senhor. É isso que nos conforta. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo, e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Meu irmão, haverá um encontro glorioso. O que nos conforta é saber que haverá esse encontro. O Senhor Jesus, Ele virá nas nuvens. E nós sairemos da terra e nós nos encontraremos com Ele. É como se o Senhor Jesus viesse pela sua ansiedade que tem de encontrar a sua igreja e que a igreja fosse ao encontro do Senhor pela ansiedade que a igreja tem de encontrar com o Senhor. É o desejo mútuo que nós temos. O Senhor Jesus anseia por esse dia. E a igreja anseia por esse dia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que o Espírito e a esposa dizem vem. Nós temos esse desejo de encontrar com o Senhor. E o Senhor tem o desejo de encontrar com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que conforta o nosso coração é saber que a palavra de Deus, ela não passa. É saber que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. É isso que conforta e consola o nosso coração. Mais do que a tristeza que temos quando perdemos alguém, muito mais do que a tristeza que temos quando estamos sendo atribulados aqui, é saber que um dia encontraremos com o Senhor. É saber que um dia nós estaremos na eternidade com Ele. E aqueles que nós amamos aqui, que passaram e que nesse momento nós não encontramos mais, sabermos que um dia estaremos juntos com o Senhor na eternidade. É isso que nos conforta, é isso que nos consola. O momento que nós passamos, quantos perderam os parentes, os entes queridos, quantos perderam o sustento, quantos estão desempregados nesse momento difícil que nós estamos passando, não só no nosso país, é um momento mundial. O mundo necessita desse conforto. E Paulo ele vem dar esse conselho: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nada mais nos consola mais do que saber que um dia estaremos com o Senhor. E a palavra de Deus para a nossa vida hoje é que nós não nos preocupemos com essas tribulações, que essa tristeza que muitas vezes invade o nosso coração, isso não pode permanecer, porque a alegria do Espírito Santo, ela excede essa tristeza. E o que nos consola é saber que um dia encontraremos com o Senhor. Aquilo que nós mais desejamos, aquilo que mais ansiamos, é encontrar com o Senhor. E muito mais, encontrar com o Senhor preparados para esse encontro. Não adianta encontrarmos se nós não estivermos preparados. Aí será juízo. Aí será juízo.
mas para aqueles que estão preparados, será um dia de grande alegria. Será um grande dia. É o dia que nós ansiamos. E que nós, nesse período que estamos passando, que nós possamos ser confortados e consolados. Obrigado, meu irmão. Por essas palavras. A única coisa que nos conforta e que nos consola é a palavra de Deus. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Amém. Que nós possamos estar preparados para esse dia. Prepara-te, meu irmão, para encontrares com o Senhor teu Deus. Às vezes passamos tempos e tempos seguindo uma religião. Às vezes passamos anos sem entender o propósito de Deus, o projeto de salvação de Deus. E como o irmão disse de manhã, nós precisamos buscar a santificação. A palavra lá em Eclesiastes diz dessa forma: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Meus irmãos, em todo tempo, nós precisamos estar buscando essa santificação. Em todo tempo. Às vezes, as pessoas buscam a santificação quando estão na igreja. E quando estão em outros locais, agem como se não fosse servo de Deus. Cuidado, isso é perigoso. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. E às vezes, a mancha menorzinha que tem nos nossos vestidos nos impedirá de encontrar dessa forma com o Senhor. Nos impedirá de encontrarmos santificados com o Senhor Jesus nos ares. E o destino será diferente. O destino será diferente. Então, há dois destinos para o homem: ou vida eterna, ou morte eterna. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós encontremos com Ele preparados, as vestes alvejadas, o óleo do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Esse é o desejo de Deus. Deus, quando aconselha o povo de Israel lá no deserto, e diz assim: eis que coloco diante de ti a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Conselho de Deus para nós, que nós possamos escolher a vida eterna com o Senhor. E como fazer essa escolha? Como que eu posso demonstrar ou dar testemunho da escolha que eu fiz? É que as minhas vestes estejam alvas. Aleluia. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos. Assim, meu irmão, nós seremos bem-aventurados. Jesus disse: bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, o encontrar servindo assim. Servindo como vasos na presença de Deus, servindo de acordo com a vontade de Deus, sendo verdadeiramente um vaso de barro. Nós podemos dizer que somos vasos de barro. Em nós mesmos nós não temos valor, mas aquilo que Deus coloca na nossa vida, que é o Espírito Santo, esse tem grande valor. Esse tem grande valor. Que Deus, quando nos chamar para esse encontro, que nós possamos ser encontrados servindo a Deus, irrepreensíveis, imaculados. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, para a vida de cada homem, de cada pessoa. O conselho de Deus: escolhe, pois, a vida. Escolhe, você pode escolher, você tem esse direito. E diante de nós estão os dois caminhos. Escolhe a vida. É o que o Senhor Jesus nos aconselha nesse momento. Porque se nós fizermos a escolha certa, nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Que é a nossa grande alegria, o nosso grande desejo é participar deste encontro. Aleluia. Eu não quero estar fora desse encontro. Glória a Deus. Não quero. Eu quero participar desse encontro. E somente pela graça de Deus é que o Senhor vai me preservar
para esse dia e que nós possamos orar todos os dias, que o Senhor nos preserve para esse encontro, que o Senhor nos preserve irrepreensíveis para esse encontro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos parar um momento na presença do Senhor. Momento é de reflexão. Como está a nossa vida? Como estão as suas vestes? As suas vestes estão alvas? Suas vestes têm alguma mancha? Tem algo que você precisa mudar? Hoje nós iniciamos o dia falando do arrependimento. O dia é de nós olharmos como está a nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus? E nos entregarmos como vasos para que Deus possa moldar. Senhor, se for necessário, quebra. Faz de novo. Faz um vaso novo. Faz um vaso que seja útil na sua obra. Faz um vaso que tenha utilidade para pregar o Evangelho, para pregar o arrependimento. Isso deve ser a nossa oração. Vamos parar um segundo na presença de Deus. Pode cortar, não. Vamos parar um momento em que Deus possa nos abençoar.